Este é o programa Diálogos da UNB-TV. Eu sou Inês Montagnier, professora do campus Ceilândia, do curso de Saúde Coletiva, diretora da Diretoria de Desenvolvimento e Integração Regional do Decanato de Extensão. Estamos hoje em nossos estúdios com o Dr. Tiago Pierobon, promotor de justiça. Olá, Dr. Tiago. Olá, professora Inês. Olá aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com o programa. Dr. Tiago, nós nos conhecemos numa situação de bastante proveito para a Universidade de Brasília, uma parceria que certamente é de sucesso. Mas antes da gente falar sobre a nossa parceria, eu gostaria muito que o senhor se apresentasse. Portanto, meu nome é Tiago Pierobon, eu sou promotor de justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Atualmente eu exerço a função de coordenador dos núcleos de direitos humanos do Ministério Público. A minha trajetória de vida é uma trajetória bem interessante. Eu sou nascido em Campinas, São Paulo. Vim para Brasília bem cedo. Morava em Taguatinga com os meus pais. Estudei em escolas públicas de Taguatinga durante toda a minha vida acadêmica. Na minha fase de decisão por um curso profissional, eu inicialmente me inclinava mais para as ciências exatas, gostava muito de matemática, física, e por esse motivo eu cheguei a cursar o curso de Engenharia Elétrica aqui da Universidade de Brasília, isso já há muito tempo. E cursava Engenharia de manhã e à tarde e Direito à noite no CEUB. E aí, enfim, ao final do primeiro semestre, acabei me decidindo por continuar na área jurídica. Logo em seguida, comecei a trabalhar também no Superior Tribunal de Justiça, como técnico judiciário. Após concluir o meu curso de Direito, já ingressei como analista judiciário, é o cargo de nível superior no tribunal, e comecei a trabalhar como professor de Direito dentro do tribunal. Foi aí que eu entrei na área do magistério jurídico. Inicialmente eu lecionei processo civil, depois direito penal, e depois, finalmente, processo penal é a área na qual eu me estabilizei na parte acadêmica. No ano de 2002, eu fiz o concurso e ingressei no Ministério Público do Distrito Federal. Foi uma época interessante porque eu cheguei em um momento que eu comecei a passar em diversos concursos públicos, né? Passei para defensor público, procurador do Banco Central, delegado de polícia, consultor legislativo do Senado e promotor de justiça. E eu me recordo que no final eu fiquei numa séria dúvida se eu iria ser consultor legislativo do Senado ou se eu iria ser promotor de justiça. E apesar de imaginar que provavelmente eu ganhasse mais dinheiro lá no Senado, todos nós sabemos que existem diversos benefícios naquele órgão, mas eu entendi que eu teria uma utilidade social maior trabalhando como promotor de justiça, que eu poderia fazer a diferença, né? E, enfim, foi com esse ideal que eu optei por continuar trabalhando no Ministério Público. Trabalhei durante muitos anos na Promotoria de Justiça de Ceilândia e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com a Lei Maria da Penha. Assim que a Lei Maria da Penha foi promulgada, eu estava numa promotoria encarregada da aplicação dessa lei e, portanto, fomos juntos aprendendo e entendendo, né, interiorizando essa ideia de que existem diferenças, existem discriminações que são colocadas pela sociedade. Infelizmente, a discriminação de gênero é uma dessas. Nós sabemos que existe um número muito grande de mulheres que são vítimas de violência, né? Mais de 90% dos homicídios de mulheres, os feminicídios, eles são praticados dentro de um contexto doméstico ou familiar, ou seja, o âmbito privado é o local onde por excelência se praticam as violências contra as mulheres e por isso que é extremamente importante o Estado ter uma atuação eficiente no enfrentamento desse tipo de violência. No final do ano de 2012, eu recebi o convite para sair da minha promotoria de violência doméstica e passar a integrar a coordenação dos núcleos de direitos humanos do Ministério Público. E aceitei com muito prazer esse convite que me foi realizado. Essa coordenação dos núcleos de direitos humanos do Ministério Público, ela abrange 3 núcleos. Então, primeiro nós temos o núcleo de gênero pró-mulher. É um ofício do Ministério Público destinado a proteger os direitos das mulheres em sentido coletivo, não apenas no âmbito da violência doméstica contra a mulher, mas em todos os possíveis espectros da vida social que tem algum tipo de violência.
Por exemplo, a violência no espaço urbano, nós sabemos que, infelizmente, as mulheres têm o seu direito de ir e vir, em muitas situações, cerceado. O assédio sexual no espaço público, a mulher passa, os homens fazem aquele gracejo, as violências contra as mulheres nos veículos de transporte. Recentemente nós tivemos a criação de um vagão especial no nosso metrô de Brasília, específico para as mulheres. Nós sabemos que também não é a situação ideal, bom mesmo seria se as pessoas conseguissem conviver e respeitar com as pessoas, sabendo das diferenças. Mas, enfim, talvez seja um primeiro passo para você reconhecer que existe um problema que necessite de uma segregação, digamos assim, para, num segundo momento, avançar na realmente compreensão do sentido da igualdade de gênero. E em todos os outros espectros da vida social e também como um apoio aos meus colegas que trabalham na área de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Eu também coordeno o Núcleo de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós sabemos que existe um número extremamente elevado de casos de crianças e adolescentes que são vítimas de violência e exploração sexual. Esse é um problema sério e o Ministério Público tem se debruçado sobre essa questão, tanto em relação às políticas de enfrentamento, quanto em relação à melhor forma de ouvir essa criança no sistema de justiça, especialmente naquilo que se denomina hoje do depoimento especial, com redução de danos de crianças e adolescentes. Então, porque um grande problema que nós temos com relação à mulher, já ela é madura, adulta, e ela para se reportar a alguém é mais fácil. Com a criança eu sempre fico imaginando que essa relação é bastante tensa, inclusive para a promotoria, não é, doutor? Se já é difícil para a mulher, quer dizer, há diversos estudos que indicam que é extremamente difícil para ela decidir denunciar. E mesmo quando ela denuncia, existe uma pressão da família, da igreja, dos vizinhos, muito forte sobre a mulher no sentido de não levar aquela responsabilização adiante. Então, se para ela que é adulta já é difícil, imagine para uma criança ou um adolescente. Então, existem estudos que indicam que existe uma síndrome do segredo, né, do abusador e do abusado. Quer dizer, normalmente o abusador induz o abusado a sentir culpa por aquilo que está acontecendo com ele mesmo. Querendo ou não, muitas vezes existe uma relação emocional ainda entre o abusador e o abusado. Normalmente é um parente, é o pai, é o padrasto, é um irmão mais velho de um outro casamento, da mãe ou do pai. E isso tudo gera uma dificuldade muito grande. Quer dizer, se já é constrangedor para um adulto sentar numa sala de audiências e prestar um depoimento, muito mais constrangedor para uma criança ou adolescente. Por isso nós compreendemos que é essencial que haja a intermediação de um profissional especialmente capacitado. Usualmente são profissionais da área de psicologia e de serviço social, mas não apenas, é possível que um outro profissional com devida capacitação possa fazer essa intermediação e que se ouça a criança e adolescente de uma forma mais humanizada, portanto, ou minimizando ou a nossa meta utópica, né, acabando com qualquer tipo de revitimização dessa criança e adolescente e, acima de tudo, assegurando uma informação que seja fidedigna, porque nós sabemos que crianças e adolescentes, dependendo da forma como são inquiridas, podem ser induzidos a dar uma determinada resposta exatamente para nos colocar numa posição de confronto com o seu inquiridor. Eles querem agradar, não querem entrar em conflito. E, por isso, experiências internacionais indicam que quando você faz perguntas diretas, ele fez isso com você? Há uma grande probabilidade de ele confirmar aquela pergunta na ideia de não se colocar em posição de confronto com o inquiridor. Portanto, existe toda uma técnica para inquirir crianças e adolescentes de forma a obter uma informação fidedigna e, eventualmente, detectar se existe algum indício de alienação parental, de indução àquela resposta. Portanto, nesse segundo núcleo que eu estava me referindo, o núcleo de enfrentamento à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, nós abordamos todas essas questões. E, por último, nós temos também um terceiro núcleo que está dentro dessa coordenadoria de direitos humanos, que é o núcleo de enfrentamento à discriminação. Então, no âmbito desse núcleo de enfrentamento à discriminação, nós temos uma série de ações voltadas ao enfrentamento do racismo, da intolerância religiosa, da homofobia, da discriminação da população de rua, né? Além disso, esse núcleo ele também é uma promotoria de execução. Portanto, todos os casos do Distrito Federal todo de racismo e de injúria racial, eles são de responsabilidade desse núcleo de enfrentamento à discriminação. Doutor, qual é a diferença de um crime de racismo para um crime de injúria racial? Bom, o crime de racismo, os crimes de racismo estão previstos na Lei 7.716 de 1989. E o crime de injúria racial, ele é fruto de uma alteração legislativa introduzida no Código Penal, está no artigo 140, parágrafo 3º. A diferença é que quando se pratica uma injúria racial, a finalidade é ofender a honra de uma determinada pessoa.
Então, ofender a honra de uma pessoa, utilizando-se de elementos referentes à sua cor ou à sua raça, ou eventualmente outras expressões ainda, como por exemplo a procedência regional, a condição de idoso, a condição de deficiente, isso vai ser um crime de injúria qualificado por essas circunstâncias. Por outro lado, se a pessoa pratica algum tipo de agressão que discrimina não apenas essa pessoa específica, mas todas as outras, não apenas ofende uma pessoa, mas discrimina todo um conjunto de pessoas que se encaixam naquele estereótipo de discriminação, nós vamos entender isso como uma conduta de racismo. Por exemplo, se a pessoa falar, você é um negro, e aí acrescenta-se um determinado xingamento. Nós entendemos que essa conduta, ela configura o crime de injúria racial, está ofendendo a honra daquela pessoa. Todavia, se a pessoa fala, vocês negros são isso, isso e aquilo, ela está fazendo uma generalização que ofende não apenas aquela pessoa, mas todas as outras pessoas que eventualmente se encaixam naquele estereótipo de discriminação, e nessa circunstância nós processamos essa pessoa também pelo crime de racismo. E aí surgiu uma ideia muito própria do senhor, quando pensou nesses crimes, né? Vendo as pessoas que estavam ofendendo e sendo ofendidas. E como surgiu exatamente? Aonde começou, como o senhor começou a pensar em como tratar os apenados? Então, o crime de injúria racial, pelas regras do nosso Código Penal e Código de Processo Penal, quando ele é feito sem nenhuma outra qualificadora, foi só uma ofensa pontual entre duas pessoas, é possível pela lei que o agressor receba no início do processo um acordo com o Estado, a oportunidade de celebrar um acordo com o Estado para receber imediatamente uma pena e colocar fim àquele processo. É o que nós chamamos de suspensão condicional do processo. Então, se ele aceita esse acordo, o promotor vai oferecer algumas condições, o juiz vai homologar elas, no sentido de que se ele cumprir determinadas condições, o processo vai ser arquivado. Normalmente, nós estávamos aplicando para essas situações a prestação de serviços à comunidade. A ideia seria que ele, durante o tempo que ele tivesse que prestar esse serviço, que ele refletisse sobre o caráter ilícito da conduta que teve e que isso induzisse a uma tomada de consciência, uma responsabilização sobre o quanto é errado, enfim, discriminar as pessoas e praticar esse tipo de conduta. Mas eu percebi que em muitas das situações as pessoas saíam da sala de audiência com a sensação de que tinham sido injustiçadas. Elas não conseguiam entender, apesar de receberem uma sanção do Estado, de que aquilo que elas fizeram era errado. E, portanto, seria perfeitamente possível que ela fosse lá, prestasse a prestação de serviços à comunidade e voltasse para sua casa com o mesmo conjunto de estereótipos de discriminação na sua mente, porque, afinal de contas, aquilo que ela falou na cabeça dela é aquilo que qualquer outra pessoa falaria naquela situação. Muitas delas não conseguem enxergar que aquilo que fizeram realmente foi um ato de discriminação racial. E, portanto, surgiu a ideia de que, aliado com essa responsabilização, com essa prestação de serviço à comunidade, ou eventualmente com o pagamento de uma multa, se colocasse também um curso de conscientização sobre a igualdade racial, no sentido de que o Estado forneça condições àquele indivíduo de refletir sobre as suas condutas e de internalizar os valores republicanos que o Estado de Direito prega, no sentido de que é absolutamente inadmissível se reproduzir essas discriminações que, enfim, permeiam toda a nossa sociedade. Portanto, nós estamos construindo, o Ministério Público fez a proposta para a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, que acolheu de braços abertos, e, portanto, nós procuramos o Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, que também nos recebeu muito bem, e estamos, nesse momento, em fase de construção conjunta, no sentido de qual seria a melhor abordagem para os agressores realmente internalizarem esses valores e refletirem sobre a importância de mudar o seu comportamento. E, doutor, como que é essa relação entre quem recebe uma injúria e quem fala? Eles são colocados frente a frente, um frente ao outro, um fala, Como é feito? Como o senhor avalia esse processo? Bom, o procedimento hoje é quando a pessoa sofre uma ofensa racial, a primeira coisa, ela tem que reconhecer que aquilo que aconteceu foi uma ofensa racial. Muitas vezes as pessoas sofrem esse tipo de ofensa e nem conseguem entender que aquilo realmente é um crime.
né? Se tem uma notícia boa a se passar, é que me parece que hoje essa consciência de que é crime, que é inadmissível esse tipo de ofensa, está muito mais forte na sociedade. Eu percebo isso nos meus processos, né? Em grande parte deles a pessoa pratica uma ofensa e as pessoas que estão em volta, em vez de se calarem e deixarem passar como se não tivesse nenhuma ligação com elas, as pessoas têm uma tendência muito forte a se indignarem em relação àquela ofensa e muitas vezes não é nem a vítima que procura a polícia, são as testemunhas do local que procuram a polícia. Mas enfim, essa vítima vai à delegacia de polícia, vai registrar uma ocorrência. Hoje, pela regra, o crime de injúria racial necessita de uma autorização da vítima para que o processo siga adiante. Ela vai ter uma investigação, vai ouvir a vítima, vai ouvir o agressor, vai ouvir as testemunhas que presenciaram os fatos. E depois disso, o Ministério Público vai iniciar uma acusação criminal contra aquele agressor. Na audiência, se formos levar adiante a responsabilização, se não for um caso de acordo processual, usualmente a vítima ela é ouvida e pergunta-se para a vítima se ela tem algum constrangimento de ficar na frente do agressor. Normalmente as vítimas afirmam que não gostariam de ver novamente o agressor e o juiz respeita essa posição, o agressor fica fora da sala de audiências e nós vamos ouvir a vítima e as eventuais testemunhas sem a presença do agressor. A ideia é exatamente não submetê-la ao novo constrangimento de ter que ficar face a face com o seu algoz. Então, o primeiro passo é você reconhecer naquela agressão sofrida que ela faz parte de uma lei e que você tem todo o direito de tentar fazer com que o agressor seja punido. Mas a primeira instância é a delegacia de polícia, é isso. No caso da mulher, no caso da criança e no caso da injúria racial e do crime de racismo, isso? O primeiro passo é levar o caso ao conhecimento da delegacia de polícia. Hoje, no Distrito Federal, nós temos um outro canal de comunicação, que é o Disque Racismo. Portanto, a pessoa fazendo a comunicação ao Disque Racismo, é possível que eles documentem essa informação e depois repassem à polícia. Atualmente, nós estamos em tratativas com a Polícia Civil no sentido de se criar uma delegacia especializada no enfrentamento de crimes raciais. Isso porque nós entendemos que é extremamente importante que o policial que vai fazer o acolhimento e a oitiva dessa vítima, ele tem uma sensibilização diferenciada. Porque, eventualmente, isso não é regra, mas pode acontecer, e temos muitas reclamações nesse sentido, de que a pessoa se dirige à delegacia de polícia e, eventualmente, não é recebida por um agente de polícia com uma sensibilização. Às vezes o agente de polícia fala, não, isso aí foi só um xingamento, deixa pra lá, isso aí foi discussão, né? E minimiza a violência. E, eventualmente, quando registra a ocorrência, não coloca como uma injúria racial, e sim como uma injúria comum, que vai ter um outro processamento. E se for uma injúria comum, aí sim, eles, no juizado especial criminal, vão ser colocados face a face com o agressor e vai tentar fazer uma conciliação, um pedido de desculpas. E isso, às vezes, é um constrangimento muito grande para a vítima, né? De ser colocada diante de uma pessoa que praticou uma discriminação racial e ainda de ser, de alguma forma, levada a tentar não levar adiante aquela responsabilização. Por isso nós entendemos que é importante que haja uma especialização tanto da polícia quanto do Ministério Público e uma conscientização especial por parte dos magistrados para que tratem todos os crimes raciais com a seriedade que lhes é devida. Afinal de contas, está lá na Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 3º, que um dos objetivos essenciais da República Federativa do Brasil é promover um Estado de igualdade, que não haja qualquer tipo de discriminação entre as pessoas. Então, uma sociedade igualitária não pode compactuar com as diversas formas de discriminação. E eu digo que é uma parceria de sucesso, como comecei já no discurso, mesmo porque, até onde nós sabemos, é inédito um promotor de justiça pensar em dar uma pena a alguém, mas que na verdade não é uma pena. Eu creio que seja um momento de reflexão dessa pessoa, inclusive da própria vida. Porque querer agredir uma pessoa pela cor, pelo credo ou por qualquer outra coisa, é um momento que a pessoa, eu creio que a própria pessoa deveria tentar se compreender. Né? Mesmo nos casos que nós vemos de lesbofobia, de homofobia, uma tratativa pessoal, já não chega a ser social. E isso é o mais interessante em tudo que o senhor faz, doutor, que é tentar perceber que aquela pessoa precisa muito mais de uma reflexão do que, na verdade, de uma pena. Exatamente, a ideia é confrontar o agressor com o mal da sua agressão. Né? Quando ele é colocado diante da perversidade daquilo que fez e consegue se colocar no lugar da outra pessoa, da vítima, para sentir o que ela sentiu,
é possível que ele possa eventualmente mudar. Nós sempre defendemos que as pessoas não nascem racistas, elas se tornam racistas. E se em algum momento elas aprenderam a ser racistas, nós entendemos que é perfeitamente possível que elas possam desaprender a ser racistas, aprender a serem seres humanos como todos são, iguais. Eu quero agradecer muito a presença do senhor Dr. Tiago em nossos estúdios e perguntar se o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, dizer alguma coisa. O Ministério Público está à disposição de todos aqueles que nos ouvem. O nosso telefone é o 3343-9998. O nosso e-mail de contato é cndh@mpdft.mp.br. O MP está sempre de portas abertas para receber a comunidade nessa luta incessante em relação ao enfrentamento a todas as formas de discriminação. Muito obrigado, professora. E o programa Diálogos estará sempre aberto ao senhor, bem como a vocês que estão com a gente. Continuem assistindo a programação local, mas sempre assistam Diálogos. Obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado.